Um bom dia para todos. Que esse dia seja aquele dia, o tanto esperado por você. E que Deus possa, nessa manhã, falar ao profundo do seu coração, através dessa palavra que vai ser lida. O tema dessa mensagem se diz: o chamado. O chamado. Você sabe que você tem um chamado de Deus em sua vida. Isso é irrevogável. Você não está aqui nesse mundo por um acaso. Nós estamos aqui sim, de passagem, mas fomos enviados a esse mundo para uma missão. Qual? Pregar a mensagem do reino dos céus, do reino de Deus. Eu lhe convido a você nesta manhã a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo de número 22, versículo 14. Mateus 22, 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Versículo de número 12 nos diz: e perguntou-lhe, amigo, como ele, porém, como entraste aqui sem a veste nupcial? Ele, porém, ficou calado. Versículo 13 diz então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão e lançai-o para fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Aqui se trata da entrada nupcial. Sabemos que está para acontecer, chegar o grande dia das festas, né? Do grande dia do retorno, da volta do nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo, que veio a esse mundo em obediência ao Pai a cumprir uma missão que era para nos resgatar e nos salvar, para nos pôr de pé como hoje nos encontramos. Mas ele diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Você é um chamado de Deus. E temos que nos posicionar como escolhido. Deus não chama ninguém por um acaso. Quando Ele chama, existe uma finalidade, um porquê. Como é que uma pessoa te chama pelo teu nome e você responde e a pessoa fala: não, deixa, não tem nada não. Tu sabe que tem um porquê. Talvez a pessoa refletiu no que iria falar e talvez não seria bem sucedido. Então resolveu anular, abandonar o que iria lhe dizer. Mas aqui não. Jesus, Ele te chama, ou lhe chamou, para fazer uma grande obra através de você. Em Mateus capítulo 11, de diante, disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregado e oprimido, que eu vos aliviarei. Essa é uma chamada universal. Vinde a mim, todos vós que está cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e meu fardo é leve, suave. Ele quer tomar esse jugo que está em seus ombros, essa carga que está em seus ombros, Ele quer tomar para si. Ele quer te dar o fardo dele, que é leve e suave, que não se compara com os seus. E Ele te convida nesta manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. De forma nenhuma, a pessoa, quando vem até Jesus, Ele não despede a pessoa de mão vazia. Pelo contrário, Ele tem prazer em te abençoar. Ele tem prazer de fazer o melhor em sua vida. Por isso Ele chama: vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos. Aqui, no livro de Mateus, ainda: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Hoje nós vemos um monte de pessoas que estão trilhando o caminho do Senhor, graças ao nosso bom Deus. Mas a Bíblia diz que naquele grande dia será uma grande surpresa. Uma grande surpresa. E todos vão estar lá se apresentar diante do Senhor. E haverá também muitos que dirão para o Senhor: Senhor, eu expulsei demônio em seu nome, fiz sinais de prodígio e maravilha, curei os enfermos. Então o Senhor dirá para ele: apartai-vos de mim, maldito, anátema, e será lançado no fogo preparado para o diabo e os seus anjos, porque vós praticava a iniquidade. A gente podemos fazer tudo isso, sim, mas temos que abandonar a vida de pecado, abandonar a iniquidade. Então o Senhor, naquele grande dia, para muitos será um dia de glória, para muitos será outro dia de tristeza. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E quando o Senhor o chama, Ele prepara, Ele o capacita, Ele instrui, Ele habilita. Quem te capacita é o Senhor. Quem te chamou para uma grande obra foi o Senhor. Não deve você se preocupar com o que os homens dizem, com o que os homens falam a teu respeito. O importante é a sua ligação diretamente para com Deus. Você não precisa de intermediário humano para poder ter esse acesso a Deus. Porque Tiago 4,7 diz: se achegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vós outros. A aproximação de Deus na sua vida não depende de terceiro, depende de você. No versículo 8 diz: se assujeitarmos a Deus e resistir o diabo, a tentação, as lutas, que eles fugirão de vós. O Senhor te chamou e Ele vai te libertar. Ele vai te capacitar, te habilitar para você fazer aquilo que a qual Ele designou você a fazer. Primeiro, o Senhor chama. Segundo, Ele liberta. Terceiro, Ele prepara. E quarto, Ele envia. Deus jamais vai te alistar no exército dele despreparadamente. Deus não é como um homem. Deus, quando chama, Ele o capacita, Ele o habilita, Ele te dá condições de fazer uma boa obra. Como o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Ou seja, o Senhor me capacitou, como irmão Carlos, através de sua palavra. Primeiro, o Senhor chama. Primeiro o Senhor chama. Em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Segundo, Ele liberta. Marcos 10, 49. Jesus chama o cego de Jericó e diz para ele: que queres que eu te faça? Ele diz: que eu torne a ver. E o Senhor, por sua vez, disse para ele: então vê. O Senhor mandou que trouxesse o cego até ele. E o cego foi conduzido até Jesus. E Jesus disse: que queres que eu te faça? Ele falou: que eu torne a ver. O Senhor falou: então vê. E o cego foi liberto. O que o cego viu? Primeira coisa, ele viu o Filho de Deus. Ele viu o Messias prometido, o Salvador, o Senhor dos Senhores. E o que Jesus fez com ele? Libertou ele daquela cegueira. De igual forma, também em nossas vidas, o Senhor quer nos libertar da cegueira espiritual que às vezes tenta nos impedir de viver uma vida plena em comunhão para com Deus. A Bíblia diz que o inimigo desse século cegou o entendimento do homem para que ele não enxergue a luz da verdade. O inimigo quer te lubrificar, ele quer tapar seus olhos do entendimento para você não entender o tanto quanto Deus te ama. Mas eu quero dizer para você, em João 3,16 diz que Deus amou o mundo da maneira que enviou seu Filho unigênito, amado Jesus Cristo, para salvar, para te resgatar, para te valorizar, dar o valor o qual o mundo não te dá. Então, primeiro ele chama, segundo ele liberta,
Terceiro, ele prepara. Ele te dá poder. Em Efésios capítulo 6 fala: eis que vos dou poder. Em Efésios capítulo 6 manda você se revestir da armadura da justiça, capacete de salvação e o calçado do evangelho, ou seja, exercer a palavra. E Jesus chama seu discípulo, então agora dá poder para ele, dizendo: eis que vos dou poder, autoridade para curar enfermo, fazer sinais de prodígio e maravilha em meu nome. E o quarto, ele agora te envia: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma das ordens de Jesus para o seu discípulo foi o ide. Ide, vá. Pregue o evangelho, tempo fora de tempo. Fala do que está para acontecer. O que nos revela a Bíblia. Está aí, diante as mídias, os jornais, reportagem, anunciando a calamidade, a decadência que se encontra no nosso país, o Brasil, enfim, etc. Há três coisas que os homens brigam e lutam aqui na face da terra: por poder, status e posição. E, se possível, eles atropelam os princípios, a regra da vida. Mas aqui nesse mundo em que vivemos, é tudo momentâneo e passageiro. Não sabemos até quando iremos permanecer aqui. Mas o fim virá. Está aí os prenúncios, os anúncios, né? A Bíblia diz que no fim dos tempos haveria presunçosos, soberbos, homens amantes de si próprio, preocupados com seus próprios deleites. Mas tudo isso daquele grande dia vai passar. E diz assim: pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E perguntou-lhe o amigo: como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele, porém, ficou calado. Em Mateus capítulo 22, versículo 13, diz então o rei aos servos: amarrai-o de pé e mão e lançai para fora, na trevas, onde haverá pranto e ranger de dente. Ou melhor dizer, ele foi para uma festa a qual não foi convidado. E para entrar naquela festa, tinha que estar com as vestes nupcial. Então o amigo perguntou para ele: como você entrou aqui sem estar com as vestes nupcial? Ele calou-se. Então o rei mandou o servo pegar ele e lançar ele para fora. E lançar nas trevas, aonde há fogo, aonde haverá morte e ranger de dente. E temos nós que nos posicionarmos, abrir a mão da soberba, da arrogância, do orgulho e deixar Cristo viver em nós e fazer o que Ele ordenou que nós façamos, que é ir de pregar o evangelho, falar da palavra e procurar, dia por dia, viver uma comunhão plena para com Ele. Muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Então, primeiro, o Senhor chama. Segundo, Ele liberta. Terceiro, Ele prepara. E quarto, Ele envia. Me lembro de um pastor que tinha 100 ovelhas. Todos os dias ele contava. 99, 98, 99, faltou. Até que um dia ele deu por conta que lhe faltava uma ovelha. Então o que ele fez? Largou 99 no aprisco e foi à procura daquela uma ovelha que estava perdido. Daquela uma ovelha que estava perdido. Creio eu que aquele pastor praticou a empatia, que é a arte da ciência de se colocar no lugar do seu próximo. Ele imaginou que aquela ovelha estava correndo risco. Poderia ser atacada por uma besta fera, que estava com frio, não sabia, mas ele largou as 99, a família ali junto. Aquelas ovelhas todas juntas, uma aquecendo a outra, e foi em busca daquela que estava desgarrada, perdida. O senhor sabe o valor de uma alma? Sabe quanto custa o valor de uma alma? Você não tem noção, não tem dinheiro que pague. Não tem dinheiro que pague. Então, ele foi em busca daquela ovelha e chamando pelo teu nome. Preste atenção, o chamado. E ele foi pelos bosques, adentro, caminhando, dizendo: ovelha, aonde está você? Ovelha, aonde está você? E até, andando mais adiante, ele chegou próximo do precipício, olhando para baixo, viu que a ovelha estava caída no precipício.
com frio, quebrada, ferida, machucada, triste. Quando a ovelha ouviu a voz do pastor, o coração dela ficou jubiloso, porque sabia que ali estava o seu pastor à procura dela. E o pastor, quando ouviu a ovelha, ficou muito alegre, muito contente, porque estava desempenhando o seu papel de apacentar, de cuidar das ovelhas. E ele então, com muito cuidado e carinho, pegou aquela ovelha, e ela estava ferida, machucada, com muito frio. Ele pegou e colocou em seus ombros e levou de volta para o aprisco, para junto das outras ovelhas, ou seja, para a família. Nunca te esqueça, amado. Jesus nos dá muitas lições. Ele está sempre nos ensinando como fazer. Temos que deixar de mascarar o Evangelho e procurarmos vivermos dia após dia. Eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. E ai daquele que se encontrar de mãos vazias. Em vez de ficar perdendo tempo, julgando, criticando o irmão, abençoa, ajude, dê a mão. Tu é uma bênção. O Senhor falou que chamou você como bênção. Deus vira para Abraão e fala para Abraão: Abraão, se tu uma bênção. Sai de tudo, sai do meio de sua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei. Te digo, se tu uma bênção. Agora, abençoarei a quem te abençoar. E maldiçoarei a quem te abençoar, a quem te amaldiçoar. Mas tu tem que ser uma bênção. Tu não tem direito de amaldiçoar, de criticar, de julgar ninguém. O seu dever é abençoar, o seu dever é orar, é interceder. A quem? A Deus, pela vida do seu irmão. Lembra de onde você estava o tempo passado, uns tempos atrás? Por que agora quer tratar o outro com diferença? Seja o canal de Deus. Lembra-te que tu tem um chamado. Se Deus lhe chamou, Ele vai te libertar. E depois de libertar, Ele vai te habilitar, te capacitar para fazer a obra dele. Jesus chamou os discípulos e disse para ele: eis que vos dou poder e autoridade. Para quê? Para libertar, para curar os enfermos, para expulsar os demônios, acusador, enganador. E mandou a gente se revestir em Efésios capítulo 6, com a armadura da justiça, capacidade de salvação, com o estado do evangelho, a espada, que é a palavra. Amado, Jesus está voltando, atenta para isso. Atenta para isso. A Bíblia, a vida sempre vai nos dar duas oportunidades. A esquerda e a direita. Deus quer que tu ande direito. O bem e o mal. Deus quer que tu seja do bem. Luz ou treva. Deus quer que tu seja luz. Tu és uma bênção. Que Deus abençoe a tua preciosa vida. E que continue falando no seu coração tudo aquilo que eu não pude falar. Um forte abraço, fique na paz. Até a próxima. Pai Santo e Eterno, aqui estamos no agente da sua presença. Obrigado por esta palavra, Senhor. E que tua palavra possa ter encontrado guarida em cada coração que está ouvindo essa mensagem. E que possa reconhecer, atentar para o chamado a qual tem o Senhor, proposto essas vidas. E que não seja só chamado, mas que possa ser escolhido, para quando houver o ecoar da trombeta, que eles possam ser também transladados em encontro do Senhor nos céus. Pai Santo, abençoa essas vidas, dê vitória, conduza um dia, dê a eles, lhe conceda um dia de triunfo, em todos os sentidos, Pai. Assim nós oramos nessa manhã, e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que Deus vos abençoe. Um excelente dia para você e sua família.